Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E o Sindicato dos Urbanitários participou de uma audiência pública realizada na Câmara dos Vereadores no município de Arapiraca. A reunião teve o intuito de debater sobre a privatização da Casal naquela região. Eu queria perguntar a você em relação à audiência pública lá em Arapiraca, na semana passada, né? Como é que foi o resultado? O que aconteceu lá? Certo. É uma outra bandeira de luta, né, que é dos urbanitários de Alagoas, que é a luta pela água pública e de qualidade, considerando que hoje existe uma privatização disfarçada da água e do saneamento. E foi realizada uma audiência pública promovida, solicitada pelo vereador do PT, Roninho, e essa audiência pública foi esclarecedora, foi importante, onde nós denunciamos, a Casal participou, colocando as informações técnicas, mas nós conseguimos repassar para a população e para a sociedade, né, os fatos verdadeiros, o que está acontecendo de desmandos com relação à gestão de uma empresa privada que foi privilegiada, o que está acontecendo, na verdade, com a população que vem sofrendo, né, a falta de água, o prejuízo muito grande, no sentido de que os trabalhadores e trabalhadoras, além, né, de serem demitidos ou remanejados, mas a população sofrendo, porque não existe uma condição, não existe uma gestão eficiente e o trabalho está precarizado, né? Nós fizemos algumas imagens de como está hoje os vazamentos, enquanto falta água na casa do consumidor, vazamentos e vazamentos sem consertos, a CAB não tem uma estrutura necessária, e a Casal, enquanto está pagando para uma empresa privada para resolver o problema vender uma ilusão, né? O governo do estado vendeu uma ilusão de que a privatização, né, através da parceria público-privada, ia resolver o problema de água da população do Agreste, na verdade está sendo um pesadelo, porque piorou muito mais depois que a CAB assumiu esses serviços. Inclusive, já houve algum resultado em relação às denúncias quanto aos vazamentos, né? Inclusive, a TV Gazeta fez uma reportagem e nem citou a CAB ambiental, né? O sindicato tomou consciência disso? É verdade. A responsabilidade, na verdade, do Ministério Público responsabiliza a Casal, né? Porque a Casal é que é empresa pública e que teria que estar prestando um serviço. Na verdade, os serviços foram subconcedidos. A CAB é uma terceirizada, é uma empresa que está a serviço da Casal. A Casal diz que quem controla é a Casal, mas, na verdade, quem está prestando esse serviço é a empresa privada. E aí a população, o Ministério Público cobra da Casal, devia cobrar do governo do estado também, né? Porque o governo do estado é o grande responsável por esse projeto da parceria público-privada e por esse contrato imoral e ilegal que foi assinado entre governo e a empresa CAB Águas do Agreste. Agora tem uma novidade aqui, resultado do documento que nós protocolamos no Ministério Público Estadual, nós recebemos uma convocação de uma audiência para tratar, né, dessa questão. O Ministério Público ficou de avaliar toda a documentação que nós protocolamos lá e está chamando o sindicato para uma audiência no dia, se eu não me engano, no dia 19, para tratar dessa questão da PPP do Agreste. E a partir de agora você fica com as dicas de culturas com Pablo Gomes do nosso quadro Eu Quero Ver Cultura. Hoje no programa Eu Quero Ver, o quadro de cultura recebe Luciano José. Ele já esteve aqui no nosso programa antes, ele que é poeta, escritor e professor de filosofia lá da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas. E Luciano está lançando, né, vai estar lançando hoje o livro As Canções. Jacinto Silva, As Canções. É um livro sobre a obra, né, a vida e obra de Jacinto Silva. Quem não conhece Jacinto Silva vai conhecer um pouco desse grande artista alagoano a partir de agora. Luciano, muito obrigado, primeiramente, pela participação aqui no nosso quadro Eu Quero Ver, Eu Quero Ver Cultura, e começar perguntando o que ele fez, né, que ele despertou fazer essa pesquisa sobre Jacinto Silva, porque esse livro aqui é um resultado de uma pesquisa, né? Sim. Primeiramente, a gente retorna para o ano de 2005, agosto de 2005. Após a leitura do caderno da Gazeta, do caderno B da Gazeta, escrito pelo Lelo Macena,
uma reportagem chamada Jacinto Silva, Muito Prazer. Então, depois que eu li essa reportagem, e no final dessa reportagem tinha uma referência de um telefone para aquisição de discos do Jacinto Silva, em Caruaru. Então, eu fui atrás desse material, comecei a escutar as músicas e uma coisa me despertou para que eu fizesse um trabalho em cima da obra do Jacinto. Porque uma coisa que eu notei era que uma boa parte da população de Palmeira, as pessoas moradoras de Palmeira dos Índios, não conhecia a obra do Jacinto. E uma coisa que eu percebi ouvindo as músicas do Jacinto é que a gente tinha ali um diamante, uma pedra que foi muito bem polida e de uma qualidade extrema, tão boa quanto Luiz Gonzaga, quanto Ari Lobo, quanto Marinês e Sua Gente, quanto o Trio Nordestino, quanto o Jacques do Pandeiro, né? E eu percebi que, naquele momento, o trabalho seria uma espécie de louvação à terra alagoana, porque eu me senti orgulhoso de pertencer a Alagoas, de ter um cara tão talentoso como cantor, como intérprete, como improvisador e como compositor, que é o Jacinto. Meu nome é Sebastião Jacinto da Silva. Acontece que em Maceió, na época, eu tinha mais ou menos de 10 a 11 anos e só tinha uma estação de rádio em Maceió, que era a Rádio Difusora de Alagoas. E tinha um programa de auditório muito ouvido naquela região, de Palmeira dos Índios a Maceió, são 140 quilômetros. Então, aí quando a Odete Pacheco, a saudosa Odete Pacheco, comandava esse programa, era sábado de alegria, aí os meus amigos de Palmeira dos Índios me incentivaram. Sebastião, Bastiãozinho, porque lá em Palmeira dos Índios, sou conhecido como Bastiãozinho, meu nome, Sebastião, Bastiãozinho, vai lá em Maceió que tu vai dar um show e vai tirar em primeiro lugar. Aí eu, incentivado, fui a Maceió, cheguei lá na Rádio Difusora, pertinho da estação, quando o trem apitava, a rádio estava no ar, quando apitava a gente estava em Arapiraca, Palmeira dos Índios, a gente escutava o apito do trem, né? Então, quando o Jacques disse, agora é a sequência de cantores novos, aí eu me levantei, eu estava sentado, né, lá no meio do auditório, aí eu me levantei, ela disse, você? Eu digo, sim senhora. Aí eu fui, cheguei lá perto, ela falou para mim, disse, você é de onde? Eu disse, sou de Palmeira dos Índios. Essa alô, Palmeira dos Índios, terra da pinha e tal. Aí disse, você vai cantar o quê? Eu disse, eu vou cantar Vontade de Comer Goiaba. Essa música é do saudoso Carlos Garlindo, não é? Eu com o chapeuzinho e tal, vou cantar Vontade de Comer Goiaba. Aí ela disse, como é seu nome? Eu disse, Sebastião. Ela disse, ô Sebastião, Sebastião não é nome artístico. Sebastião de quê? Aí eu disse, Jacinto da Silva. Ela disse, Jacinto Silva. Pronto, Sebastião, seu nome agora é Jacinto Silva. Aí surgiu o nome de Jacinto Silva. Lá em Palmeira dos Índios, o pessoal conhece, porque vem de lá de Palmeira dos Índios, né? Mas o pessoal não conhece. O que as pessoas... São alguns indivíduos só que têm uma certa idade, que conheceu o Jacinto na infância, por exemplo, na adolescência, mas a obra mesmo não conhece, não é conhecida. E aqui em Maceió também muita gente não conhece. Aqui em Maceió também, muita gente não conhece. Então, a ideia era, eu tinha duas opções. Ou a opção de fazer uma biografia, ou a opção de trabalhar com as músicas. Eu preferi trabalhar com as músicas porque eu percebi que impactava melhor você trabalhar com as canções, com as músicas, né? Porque aquilo me causou uma perplexidade, e uma perplexidade boa, que foi a descoberta do material musical, artístico do Jacinto. Seu moço, eu vivo aqui no Rio, mas a saudade me acaba. E quando eu me lembro lá do norte, me dá uma vontade de comer goiaba. Ai, que 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 vontade de comer goiaba. No norte dá muita fruta, da caju e da mangaba, trapia, maçaranduba, gajiru, jabuticaba. Se Adão fosse nortista, juro que ele não pecava, porque em vez de maçã, Adão tinha comida, era muita goiaba. Além da obra, né, que é maravilhosa, de Jacinto Silva, você descobriu o que mais, assim, em relação a alguma coisa curiosa que você acabou descobrindo nessa pesquisa? Por exemplo, o local de nascimento, né? Muita gente fala que Jacinto é exclusivamente de Palmeira, mas ele nasceu na Vila de Canudos,
Isso eu demorei um pouco para descobrir onde é que era a Vila de Canudos. Depois a Vila de Canudos foi transformada em Vila de São Sebastião e atualmente é a cidade de Belém. Só que na época do nascimento de Jacinto, em 1933, Belém pertencia à microrregião de Palmeira dos Índios. Então, se hoje a gente for dizer onde realmente Jacinto nasceu na cidade de Belém. E depois ele se desloca com a família dele para morar em Palmeira dos Índios, sobretudo, particularmente na rua São João, número 80. Você falou para mim, né? A gente estava conversando em off antes. Você falou que Jacinto Silva, inclusive, foi para Caruaru e não deixou Caruaru, gostou tanto da cidade que ficou por lá, né? Sim, porque naquela época, a partir dos anos 30, 40 em diante, todos os artistas nordestinos, principalmente da música, tinha esse desejo de conquistar o mercado brasileiro via Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro era a capital federal e era a cidade que é uma espécie de ponte para o sucesso. Então, praticamente todo mundo foi para o Rio de Janeiro. Marinês, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Ari Lobo, Luiz Gonzaga. Jacinto tinha essa intenção de ir para o Rio de Janeiro, mas quando ele chegou em Caruaru, ele decidiu morar na cidade, fixar a residência em Caruaru. Embora depois, para cumprir a sua agenda artística, ele ficou nesse trânsito, indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para outras cidades nordestinas. Coco do Gago? A Coco do Gago é uma brincadeira porque o Gago, quando ele está zangado, ele chora, ele não consegue falar. Ele não consegue falar. E eu me baseei justamente nisso e fiz Sol maior. Coco do Gago. Olha lá cantado, olha lá, é bonito ver um gago grego gaguejar. Olha lá cantado, olha lá, é bonito ver um gago grego gaguejar. Olha lá cantado, olha lá, é bonito ver um gago grego gaguejar. Olha lá cantado, olha lá, é bonito ver um gago grego gaguejar. Um gago grego quando vai falar gagueja, é uma peleja ver um gago grego gaguejar. Ele diz tá chegando a hora, o gago afamado chora porque não pode falar. Me diz uma coisa, quanto tempo para fazer esse livro? Quanto tempo de pesquisa? Foram, na verdade, 7 anos. Eu comecei em agosto de 2005, né? E tive que viajar, fiz algumas viagens para Arapiraca, para Caruaru, para o Recife, né? E fui colhendo esse material. O livro, na verdade, ele tem a seguinte escala. Ele tem um texto teórico, uma análise sobre a obra do Jacinto, escrito pelo Marcos de Farias Costa. Depois tem um outro texto escrito por mim. Depois tem uma cronologia que vai de 1933, que é o nascimento de Jacinto, até a morte dele, 2001. Um pouco revisitando toda a vida e toda a obra dele. Depois disso, eu pego um panorama daquilo que o Jacinto compôs, tanto sozinho quanto em parceria. Aí pego os anos 60, os anos 70, os anos 80, os anos 90, as últimas composições, e pego também aquelas composições que ele fez, mas não gravou. Ele acabou doando para outros artistas gravarem. Quem quiser encontrar assim, a obra do Jacinto Silva, tem como encontrar aí? É fácil encontrar a obra do Jacinto Silva? Não é fácil, porque ela não foi lançada oficialmente. Por exemplo, eu estou falando agora na geração do CD, né? Nada do Jacinto foi lançado, apenas 3 discos foi lançado em CD. Um disco que ele lançou na França e os últimos 2 discos dele foi lançado em CD, só. Mas ao longo da carreira, o Jacinto é do tempo do LP ainda, do vinil, né? E a CBS, que foi a gravadora que ele mais ficou associado, a CBS, eu fiquei sabendo recentemente que a CBS acabou perdendo os tapes originais, as matrizes originais Então, esse material acabou não sendo convertido originalmente em CD, né? Então, o que a gente conhece do Jacinto hoje são materiais convertidos do LP para o digital. E o Jacinto Silva, ele não tocava só o coco, né? Qual é o estilo musical, assim? Algumas pessoas dizem que era o coco, era o rei do coco. Fala um pouquinho do que ele era mesmo, musicalmente falando, né? Certo.
A gente pode dizer que Jacinto ele teve uma habilidade extrema na questão de compor variados gêneros de música nordestina. Então ele compôs muito forró, xote, baião, chachado, coco, variedades de coco, diversas variedades de coco, coco de praia, coco de embolada, coco sincopado, então, coco sertanejo. Então, ele fez uma variedade musical extrema. Então, a obra do Jacinto ele é muito rico. E ele é conhecido, ele tornou-se conhecido historicamente como sendo o mestre do coco sincopado. E aí adianta uma coisa para você. O Jacinto não inventa esse termo sincopado. A síncopa é um termo e é uma técnica que é utilizada em todos os gêneros musicais, desde o samba, passando pelo reggae, passando pelo carimbó, pelo forró, pelo coco. Então, o Jacinto imprime o sincopado no coco. Ele leva o sincopado para o coco, né? E faz desse sincopado o mestre. Então, o que é o sincopado? Na verdade, o tempo musical, ele tem, na verdade, ele é lido entre o tempo fraco e o tempo forte, né? Então, quando você dá a batida no tempo, você dá a batida no tempo forte. Quando você deixa de bater, quando você deixa de fazer o tempo musical, é o tempo do silêncio, do intervalo. Então, é esse intervalo que o Jacinto aproveitava antes de dar o próximo tempo. Ou seja, o sincopado que ele introduziu no coco, ele herdou de antigos cantadores de coco. Na verdade, são firulas que ele coloca num tempo musical muito restrito, mas que ele consegue de tal forma organizar, no sentido de tornar o canto mais maleável, mais harmonioso, mais musical. Deixa eu dar um exemplo. Pegar uma música dele conhecida como Coco Trocado, né? Composto em 1963. Ele diz assim, ó, na minha volta só escapa quem a voa. Aí o coro diz, pelo ar na minha volta só escapa quem a voa, né? Então eu posso cantar essa música de três maneiras. Tem uma infinidade de maneiras de tocar, mas ele cantava de três maneiras diferentes, brincando com o ritmo. Olha só, na minha volta só escapa quem a voa. Ele cantava de outra forma. Na minha volta só escapa quem a voa. Ou então, na minha volta só escapa quem a voa. Tá? Então, você brinca num determinado tempo musical restrito, você faz as firulas com a voz, com o canto, com as canções. Então, você impõe essas firulas. Na minha volta sobe escapa quem a voa. Pelo ar na minha volta sobe escapa. Na minha volta sobe escapa quem a voa. Pelo ar na minha volta sobe escapa. Todo cantor. Então ele era um cara de fazer essas firulas musicais. Ele quebrava o canto, ele quebrava o ritmo, ele tinha essa questão do contratempo, adorava um contratempo. E como ele é de formação de feira, de circo, é um cara que andou muito pelos circos, né? Então ele acabou também herdando essa firula dos palhaços, dos malabaristas. A gente pode dizer que o Jacinto é um malabarista musical, é um malabarista da música popular nordestina, né? Porque nem todo mundo está preparado para cantar uma coisa de Jacinto. O Coco do M é uma coisa difícil de cantar, né? Mané mandou, Maria Mateu, Murilo mandou o meu martelo não me amar. Quando eu canto esse coco, a minha língua treme. Quem fizer outro com quem é meu amar e manda matar. Então é isso que ele chama de sincopado. É essa formação que ele teve. Formação de repentista, de embolador, dos mestres de reizado. Hoje às 19 horas será lançado, aliás, às 20 horas, lá no Museu Misa, no Museu de Imagem do Som. O livro custa R$20, né? Quem quiser ir lá para prestigiar esse momento especial, né? Lançamento do livro As Canções de Jacinto Silva, né? Escrito aqui pelo nosso querido Luciano José, né? A editora Imprensa Oficial, né? Graciliano Ramos. Vai haver também para os convidados um coquetel, né? Garantido pela Secretaria de Cultura. Luciano, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. E a gente fica por aqui com o quadro Eu Quero Ver Cultura de hoje.
Eu vou cantar um coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado, eu vou sincopar. A minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Por isso eu vou cantar um coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado, eu vou sincopar. A minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Eu já cantei coco trocado em padrão, só falta um coco sincopado, eu vou sincopar. Eu vou entrar com esse coco sincopado, se o coco é sincopado, o cantor tem que sincopar. Por isso eu vou cantar um coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado, eu vou sincopar. A minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Eu já cantei coco trocado em padrão, só falta um coco sincopado, eu vou sincopar. Eu vou entrar com esse coco sincopado, o coco é sincopado, o cantor tem que sincopar. Por isso eu vou cantar um coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Olha que a minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercute.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercute@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e segunda-feira a gente se encontra.